como eu estava com saudades de vocês. A igreja em si, ela não fechou. Nós continuamos aqui, né, todos os dias fazendo as lives, mas não ver você, olha, dá uma dor no peito terrível, né? E eu estava ali embaixo adorando a Deus com a máscara, e realmente não dá, né? É difícil. Mas Deus me transportou a João, o apóstolo João. Eu estava vendo até um filme essa semana, que quando ele foi jogado na caldeira fervendo, por não negar a Cristo. Ele foi levado numa caldeira fervendo, com óleo fervendo, por não negar a Cristo. E aí as pessoas assim, ele vai sair de lá, só a pele enrugida, né? Vai ser todo queimado. Ele não negou a Cristo. Ele saiu de lá hidratado, mas não foi queimado. Imagine ele se jogar, jogado naquela caldeira. E às vezes a gente se sente assim. Eu abri aqui o culto hoje falando de Jonas. A gente se sente na barriga do peixe. Pastora, o que tu vai pregar? Sempre no culto da vitória a gente prega uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, uma palavra de entusiasmo, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E desse altar tem saído palavra viva. Mas hoje eu preciso falar para você o que Deus tem feito nessa quarentena e por que isso tudo. E por que nós estamos passando por isso. Às vezes as pessoas veem na televisão tantas coisas, tantas notícias. Nós temos que analisar que é um tempo de alinhamento. É um tempo que a igreja precisa ser alinhada segundo o padrão de Deus. Quando eu digo igreja, eu digo eu e você. Quando as coisas começam a sair do rumo de Deus, a desgringolar, sabe? A roda começa a ir torta. Deus, Ele sempre permite alguma coisa no mundo, na situação, ou mesmo nas nações, para que a igreja, a noiva dele, que Ele conquistou na cruz do Calvário, ela volte para a direção novamente. Eu queria que você abrisse comigo em 2 Crônicas 7. Eu vou estar falando. Se o louvor quiser descer, tem lugar ali, pode descer, tá? Se não ficarem à vontade, pode ficar à vontade. Aí, 2 Crônicas, sabe, o rei Salomão, ele foi designado para construir o templo. Rei Salomão era filho de Davi. Davi não construiu o templo. Davi juntou todas as coisas para construir, mas foi o seu filho Salomão que construiu o templo. E sabe de uma coisa? Ele construiu o templo, está aqui no 7. Eu quero que você leia o 7 comigo. O 7:11, por gentileza. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente efetuou. Salomão, ele recebeu a direção de Deus para construir o templo, que não é o templo de Salomão que está lá em São Paulo, não é aquele lá, não. O templo era uma maquete. Na verdade, era o modelo do que Jesus viria fazer depois na minha vida e na tua vida. Quando Deus designou essa maquete do templo, Ele deu a Salomão todas as medidas, tudo que Salomão deveria fazer, todas as ordens que Salomão deveria fazer, porque futuramente, quando Jesus voltasse, realmente Jesus, através da sua morte na cruz do Calvário, Ele reconstruía, Ele faria esse templo, mas Ele não faria um templo físico, como Salomão fez. Ele faria em mim e em você. Porque nós somos o templo do Espírito Santo. Então, querido, esse tempo que nós estamos passando nas nossas casas, né, eu vejo que amortaçados, eu vejo que limitados, eu vejo que Deus freou, permitiu, né? Porque tudo está no controle de Deus. Você não está pensando que Deus perdeu o controle, que Deus não está na pandemia, que Deus não está no meio disso tudo. Ele está sim. E Ele podia simplesmente parar tudo, Ele podia sim, Ele tem poder. Ele não perdeu o poder, sabe? Ele não perdeu o poder para Satanás, para a pandemia, para a peste. Nada disso, Ele não perdeu. Ele não perdeu o controle, Ele está no controle. Quando Salomão construiu o templo, veja bem que está dizendo ali, ele prosperou em tudo que ele fez e ele efetuou segundo o que Deus mandou. Ele construiu perfeito. Sabe o que eu estou vendo nesse templo? Que Deus fez nos parar? Porque o nosso templo precisa de reparos. Muitas pessoas, elas precisam construir a sua vida, a sua casa. Porque aqui ele construiu a casa do rei, a casa dele mesmo.
segundo o que Deus falou. Então é um tempo, querido, em que eu e você precisamos entender o mundo que nós estamos vivendo. Jesus andava com os discípulos e os discípulos falavam com Jesus e Jesus disse assim: vocês não estão entendendo o tempo que vocês estão vivendo? Vocês ainda não entenderam? E nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso, que é um tempo de nós reconstruirmos, ou, por que não dizer, quebrar o que está velho, tirar o que está ruim, desconstruir aquilo que não foi construído segundo o Senhor, aquilo que foi enfeitado por nós, porque existe uma construção, quem trabalha com obra, quem trabalha com móveis, quem trabalha com construção sabe que tem um padrão, tem um modelo, existe a metragem de Deus. E nós, como igreja, querido, a noiva de Cristo, um tempo muito grande para trás, para cá, nós temos nos construído da maneira que a gente quer. As pessoas não querem mais ser construídas por Deus. Elas querem construir segundo a moda, segundo o padrão desse mundo. E as igrejas, elas estão tão modernas, que a gente não tem mais diferença entre o mundo e a igreja. É por isso que Deus, Ele permite essas coisas. Então, querido, a palavra dessa noite é: tudo que Salomão fez e tentou fazer na sua casa, ele prosperou e ele efetuou, ele acabou a obra. Talvez você é um ser que está em construção. Você é um ser que Deus começou a trabalhar, mas você parou. Deus começou a mudar algumas coisas em você e você parou, você voltou para trás. Você pegou as mazelas do mundo e você está tentando dar uma casa bonita para Deus, mas você não consegue mais. Sabe, querido, nós estamos vivendo numa igreja. Eu sei que agora eu vou ter que pregar muito sobre essa direção que Deus tem me falado. A gente está com uma igreja. A igreja, quando eu digo, é noiva, não é a Senge, não. É o reino de Deus, que está buscando os seus próprios interesses, as suas próprias formas. A igreja, ela não está mais querendo ser construída pela palavra. Ela tem gente que até usa a palavra para desconstruir algumas coisas. Então chegou o tempo, querido, de nós nos alinharmos segundo o padrão de Deus. De noite apareceu o Senhor a Salomão e disse: eu ouvi a tua oração e eu escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Eu escolhi esse lugar, eu ouvi a tua oração. Se você pegar no 7, deixa eu ver se é o 7:4, se eu não me engano. Não, a oração está mais para trás ainda, tá? É no 6:12. Aonde que depois de construir a casa, Salomão orou ao Senhor. Olha só, Salomão construiu tudo da forma que Deus queria e ele orou ao Senhor. Ele orou, sabe qual foi a primeira oração? Sabe, Deus disse assim: pede agora o que tu queres que eu te faça. E ele disse: olha, eu peço a ti sabedoria para conduzir essa casa na tua presença. Ele podia pedir riquezas, ele podia pedir um monte de coisa, mas ele pediu sabedoria para conduzir a casa na presença de Deus. E Deus disse para ele: olha, por que tu não pediu a destruição dos teus inimigos? Por que tu não pediu riquezas? Tu vai ter essa sabedoria, mas tu vai ser o homem mais rico e mais poderoso e mais inteligente da face da terra. Porque ele tinha um coração humilde, ele tinha um coração reto ao Senhor. E querido, quando Deus falou aqui: olha, eu escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício, está no 12. Ele escolheu a minha vida e a tua vida, porque hoje nós somos casa de Deus. Hoje nós somos templo do Espírito Santo, presta atenção. Ele escolheu como casa de sacrifício. Isso é uma palavra fora de moda. Ninguém quer sacrificar mais nada. Ninguém quer fazer mais nada. Muitas pessoas entram para o templo, elas querem de Deus, mas elas não querem sacrificar nada. Sabe, a casa bonita que Salomão fez não isentou o sacrifício. Deus podia dizer para ele assim: não, agora tu já está perfeito, tu já está fazendo o que eu quero, tu já está realmente, tu obedeceu, tu fizesse tudo certinho, agora tu não precisa mais sacrificar nada. Tu não precisa trazer os bois, as ovelhas para minha casa para sacrificar. Tu não precisa, porque tu já fez tudo certinho. É assim que muitas pessoas se deparam hoje. Olha, eu já estou indo na igreja, eu já estou fazendo tudo certinho, eu sirvo ao Senhor,
Eu vou no culto de vez em quando, eu não preciso fazer mais nada. Aí que você se engana, querido. Porque se não fosse assim, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ele tem um preço. Sabe, querido, a salvação foi de graça para mim, para você, mas não foi de graça para Jesus. Não foi de graça. Estão banalizando as coisas. E ele disse assim: eu escolhi para sacrifício essa casa. Sabe, queridos, muitas pessoas não estão conseguindo levar adiante uma casa bem construída, um cenário bem construído, filhos construídos, família construídas, porque pensam que a casa não precisa mais de sacrifício. Você quer ver qual é o sacrifício que Salomão fez? Vira no 7:4. Então o rei e todo o povo ofereceu sacrifício diante do Senhor. Ofereceu o rei Salomão em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Os sacerdotes estavam nos seus devidos lugares, como também os levitas, como os instrumentos de músico que o rei Davi tinha feito para deles utilizar como ação de graça ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Olha o sacrifício que Salomão tinha feito. Olha como é que ele estava em ordem. A palavra de Deus diz que ele usava os levitas, os sacerdotes, na hora do sacrifício, na hora de ele trazer os dízimos, as ofertas na casa do Senhor. Ele tinha festa, ele agradava a Deus com os sacrifícios. E quando Deus falou com ele lá no 7:12, ele disse: olha, eu escolhi essa casa e a tua oração foi ouvida para fazer sacrifício. Querido, esse modelo de templo, essa maquete de templo que o Senhor deixou Salomão fazer, ela transfere hoje para mim e para você. Sabe, querido, deixa eu falar uma coisa. Nós precisamos voltar nessa posição de sacrifício. Nós precisamos, como igreja, voltar a entender que existe renúncia, existe sacrifício. Nós temos que chegar na casa de Deus, não chegar de mão vazia. Nós precisamos ajudar a obra, nós precisamos trabalhar para o Senhor, nós precisamos nos sacrificar. As pessoas apenas dizem assim: olha, pastora, eu vou ficar em casa, eu não quero mais nada. Olha, pastora, o sacrifício saiu da pregação. E por que eu não te dizer que a palavra sacrifício também saiu no meio da igreja? Não, porque Deus é amor. Deus é amor, mas Deus é ira. Deus também se ira. Deus, ele quando olha que a família está andando torta, que a igreja está andando torta, que o seu povo na terra tem desviado daquilo que é verdadeiro, ele começa a colocar a sua mão, e é isso que está acontecendo. Está vindo da China, os Illuminates, não sei o quê, mas se Deus não permitisse, não estaria acontecendo. Alguma coisa ele quer arrumar. Quem está me entendendo nessa noite? Você pode dar glória a Deus com máscara, viu? Quem está me entendendo? Nós separamos o sacrifício. Nós não queremos sacrificar nada, nós não queremos dar nada, nós não queremos oferecer nada, não queremos fazer o altar de sacrifício. O altar de sacrifício passa de largo. E ele disse assim, Deus falou para ele assim, de noite ele apareceu: a tua oração foi ouvida, eu escolhi para mim este lugar como casa de sacrifício. Diga assim: o Senhor me escolheu como casa de sacrifício, casa de adoração, casa de oração, casa de santidade. Querido, Deus precisa alinhar a igreja com santidade. Sem santidade ninguém virá ao Senhor. Sabe, as pessoas estão achando que a santidade agora está fora de moda. E para ser santo tem que ter sacrifício. Para ser um verdadeiro adorador tem que ser sacrifício. Para orar tem que ser sacrifício. Para dizimar e abençoar a casa de Deus é sacrifício. Quem está me entendendo nessa noite? Aleluia! E Deus disse: se eu cerrar os céus de modo que não há chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou eu enviar peste ao meu povo, olha só, se eu, por isso que eu falei para vocês, Deus está no controle. Deus, ele cerra o céu. Deus, ele manda gafanhoto comer, sim. Deus manda peste, sim. Libera o inferno para a peste,
Sim, porque ele é mau? Não, porque ele não quer perder o seu povo. Ele precisa alinhar a igreja, ele precisa alinhar eu e você, ele precisa alinhar a minha casa. Quem que nessa quarentena, que ainda estamos por ela, quem que nesse tempo não começou a pensar mais na sua vida? Não começou a arrumar a sua casa lá na tua família? Ou a tua vida espiritual? Querido, é um momento agora, é um momento de desespero do cristão. Mas não do desespero porque vai morrer de vírus. Não, a gente vai morrer de qualquer forma nessa terra. Mas teria que ser um desespero de alinhar a sua casa segundo o padrão de Deus. Segundo o querer de Deus. E para isso, querido, precisa tirar os adornos. Precisa tirar os enfeites que não combinam com essa decoração. Precisa tirar algumas coisas que você no meio do caminho, você começou a colocar como modismo e começou a tirar. Aleluia. Se eu cerrar, aí vem. E se meu povo, sabe o que é o meu povo? Agora eu estou pregando aqui para encerrar. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar e orar e buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se meu povo, olha só, nós somos tesouros dele. Nós somos propriedades dele. Ele chama de meu. Sabe, isso me dá segurança. Isso me dá tranquilidade, porque eu tenho um dono. Quem está me entendendo? Eu tenho um dono, eu tenho alguém que olha por mim, alguém que me enxerga, alguém que me chama. Ele disse assim, ó, se o meu povo que me chama pelo meu nome, olha só, além de ele chamar de povo dele, ele diz assim, eu te dei o meu nome. Eu te dei o meu nome. Quando você anda na terra, você representa ele. Quando você fala, você representa ele. Quando você, querido, olha, presta atenção, qualquer coisa que você faz, boa ou ruim, você está representando ele. Infelizmente, alguém envergonha ele. Ele disse, o meu povo que se chama pelo meu nome, é como, Nena, é como ele disser assim, ó, pega o meu cheque em branco, eu já assinei a tua vida. Eu já assinei a tua caminhada, eu já assinei a tua trajetória, tu é meu. Eu te defendo, eu te restauro, eu te construo. O meu povo, que se chama pelo meu nome. Amados, você acha que o nome de Deus é pouco? Você acha que quando eles falam assim, olha o cristão, olha o crente, eles querem abrir a igreja. O crente foi lá para o governador, os deputados cristãos foram para lá, os pastores pressionaram e tal. É o povo de Deus, é o nome de Deus que está indo. Nós só estamos abertos a essa igreja hoje, me perdoe se está filmando, não foi porque o Moisés liberou, foi porque Deus liberou. Porque para Moisés nós íamos dia 31 de maio, mas Deus liberou. Deus olhou o seu povo. Deus sabe que eu e você necessitamos desse lugar. Necessitamos estar juntos. Porque Ele nos escolheu, nós somos dEle. Sabe, você de repente está aqui pensando, olha, mas que valor eu tenho, quem eu sou. Não, querido, se meu povo que se chama pelo meu nome, aleluia, você está aí? Olha só o que ele diz assim. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, agora eu digo para você, é a primeira, segunda e terceira coisa que está nesse versículo aqui que eu vou falar. Se humilhar. A igreja precisa se humilhar. Eu e você precisamos cair com a cara no pó. Precisamos dizer, nós pecamos, nós erramos, nós saímos da rota. A palavra humilhar, querido, ela é forte. As pessoas não gostam. As pessoas não gostam da palavra humilhar. Não gostam. A palavra humilhar, ela estar humilde. Muita gente está humilde, mas não é humilde. Presta atenção. Muita gente, por causa dessa pandemia ou de uma situação financeira adversa. Eu conheço muitas pessoas que quando estão na pior, quando estão ruins, de alguma forma, elas são humildes. Mas Deus não quer uma pessoa que vai estar humilde só quando as coisas não vão bem. Não, nós temos que ser humilde. A diferença é estar humilde agora nessa situação ou ser humilde. Eu conheço pessoas, querida, que quando não tinham nada era humilde, agora tem alguma coisa não são humilde. É porque na verdade nunca foram humilde. A pessoa humilde, ela é humilde quando tem e quando não tem. Quando tem farinha seca ou quando tem caviar.
A igreja precisa se humilhar, a igreja está cheia de adorno. A igreja que somos eu e você achamos que estamos certos porque aprendemos um pouquinho da Bíblia. Mas muita gente aprenderam tanto da Bíblia, mas não pratica nada do que aprendeu. Não basta ser ouvinte, tem que ser praticante. Então, a primeira coisa que a igreja tem que fazer e humilhar, sabe, no dicionário fala, rebaixar-se, reconhecer-se, sentir vergonha dos seus atos. Ai, pastora, tu me perdoa, pastora. Mas eu não estou errando, pastora, minha casa está tudo em dia. Não. Daniel, quando ele viu que as coisas estavam desgringolando, quando ele viu que o povo estava perecendo, ele se colocou diante de Deus, ele disse, nós pecamos, nós traímos, nós fizemos. O que Jesus veio fazer na terra? Se colocar no meu e no teu lugar. Ele disse, Pai, nós pecamos contra ti. Sabe, queridos, se humilhar e pedir perdão não é só pela tua vida, é pela igreja do Senhor Deus que tem pecado, tem blasfemado, tem saído da rota. Sabe, quando tu vê uma pessoa sair da rota, você clama por ela, você ora por ela, porque ela é a igreja do Senhor, ela é a igreja do Deus vivo como você. A igreja precisa voltar a essa essência de humildade. Não esteja humilde nessa fase, seja uma pessoa humilde. Você está aí? Aleluia. Sabe, queridos, em Lucas 14:11, deixa na tela bem rapidinho. Acho uma coisa, Jesus que falou essa passagem, 14:11. Pois todo o que se exalta será humilhado e o que se humilha será exaltado. Amado, por favor, não espera Deus te humilhar. Não espera uma situação te humilhar. Seja humilde o tempo todo, porque aquele que é humilde o tempo todo, Deus vai exaltar o tempo inteiro. Eu já conheço tantas pessoas, porque a humildade, ela procede à honra. Eu conheço tantas pessoas que caíram nessa queda da soberba espiritual. Sabe, queridos? Em Salmo 51:17, se eu não me engano. Coloca aí para mim. Só falando sobre humildade. A igreja precisa voltar a ser humilde. Eu e você precisamos voltar a ser humilde. Aleluia. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado. O coração compungido, quebrantado e contrito não despreza o Deus parado. Amado, se você quer se livrar dessa epidemia, dessas pestes, do espírito de bancarrota, da falência que está todo mundo dizendo que está, se humilha. Seja um coração contrito. Ele não despreza um coração contrito. Ele despreza, você que está aí sentado, você pode pensar assim, não, Deus não despreza, pastora Nazaré. Ele me despreza sim, se eu não tiver um coração contrito. Ele me despreza sim, se eu não for humilde. Então, se você quer a atenção de Deus, se você quer a atenção de Deus, diga bem alto assim, eu preciso ser humilde. E para encerrar a humildade, Filipenses 2:7-8. Uma pessoa foi muito humilde e é muito humilde. O nosso modelo foi humilde. Aleluia. Filipenses. Antes de a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, reconhecido a figura humana. A si mesmo se humilhou e tornando-se obediente até a morte de Cristo, de cruz. Gente, um modelo de humildade igual esse. A si mesmo se esvaziou, a si mesmo se humilhou. Ei, deixa eu falar uma coisa. Não espera uma situação adversa te humilhar. Não espera ser envergonhado por uma situação. Se humilha você mesmo. Se esvazia você mesmo. Decida isso na tua vida. Jesus ele se humilhou. Sabe, ele tornando-se obediente até que morreu na cruz. Não, pastor, eu vou me tornar obediente até que eu achar que devo. Não. Essa construção que Deus quer construir nessa nova gestão de igreja é uma construção que você decide ser humilde o tempo inteiro até a volta de Jesus. Quem está aí? Quem está entendendo? É uma nova, não é moda não, mas é a nova gestão de Cristo. A nova gestão que é a igreja que vai subir, a igreja que vai se render a Jesus, que Jesus vai vir buscar.
é a noiva que Jesus está preparando para a sua volta, é humildade. Sabe por que muita gente cai na fé? Sabe por que muita gente deixa as igrejas? Sabe por que muita gente blasfema contra Cristo? É soberba, é orgulho de Satanás. Porque orgulho é o que fez Lúcifer cair do céu, querido. O orgulho, quando a pessoa tem orgulho, a pessoa não escuta mais nada. Quando a pessoa é soberba, a pessoa não escuta mais nada. E a outra coisa que ele falou, querido, orar e buscar. Orar é conversar diretamente, sem tecnologia. Muitas pessoas pegaram como igreja, uma igreja tecnológica. Quem está me entendendo? Está um modismo só. Eu vou ver a live do fulano, eu vou ver o Instagram do ciclano, eu vou ver isso, agora não sei o quê. Querido, isso não está proibido. Mas o meu orar face a face com Deus é a única coisa, é a única verdade que nós vamos olhar para nós mesmos. A igreja do século que nós estamos vivendo está uma igreja tecnológica. Moisés, quando desceu do Monte Sinai, ele ficou 40 dias lá, pela segunda vez, para buscar as tábuas lá. E quando ele desceu tão parecido com Deus. Quando ele desceu, ele tinha orado tanto, ele tinha estado tão perto da glória, que as pessoas, ao olharem para ele, não poderiam ver o rosto dele. Porque ele estava glorioso no seu rosto, tiveram que botar um lenço aqui cobrindo o rosto. Quanto mais eu e você buscarmos a Deus, orarmos, buscarmos a face de Deus, mais parecido com Ele nós vamos ser. Você pode dizer amém? Gente, para dessa igreja tecnológica, me perdoa. Tem gente que pega versículo de todo mundo e passa para todo mundo. Isso não é errado, ainda bem que estão fazendo isso. Mas poucas pessoas dizem, olha, estive face a face com Deus, e Deus falou comigo dessa maneira. Deus está me conduzindo assim. Sabe, queridos, eu não posso conduzir você, eu não posso conduzir essa igreja, se diariamente eu não busco a face de Deus. Diariamente eu vejo os predadores chegar em você. E eu oro quando eu vejo os predadores chegar em você. Mas por isso é porque eu estou na face dele, eu estou buscando a ele. Mas eu sou também carente de misericórdia como você. Ele disse, se humilhar e orar e buscar a minha face. Olha, a igreja que vai ficar de pé tem que buscar a face de Deus e não a face do pregador A, do pregador B, do modismo de lá, do modismo de cá, daquele que tem mais seguidor para cá, seguidor para lá. Não! Vigia, irmão. Vigia. Porque a igreja que vai subir, ela busca, ora e busca a face do Todo-Poderoso. Ai, me identifiquei com esse. Ai, mas esse. Não, se identifique com a palavra. Se identifique com Deus, a palavra está entrando em choque agora. A igreja desse século está entrando em choque com a igreja verdadeira. Porque a palavra de Deus está sendo deixada de lado, meus amados. Eu lamento te dizer, mas eu estou voltando voltando como Deus quer. Deus quer que essa igreja volte-se à essência da palavra. Aleluia. Orar e buscar. Jeremias. Aleluia. 33:3. E 32:12, se eu não me engano. Invocar-me-ei e responderei, e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Pastora, eu vou lá naquela oração da mulher lá, porque a mulher revela tudo, pastor. Pastor, eu estou na oração do cara aí, porque o cara revela tudo. Ah, não sei o que, revela. Gente, Deus quer te revelar. Deus quer falar contigo através da palavra, através da oração. Eu te pergunto, igreja viva do Senhor, sente de morro da fumaça, qual foi a última vez que você ouviu a voz de Deus de verdade? Qual foi a última vez que tu chorou na presença de Deus de verdade? Sem uma ajudinha de alguém? Qual foi a última vez?
É essa igreja que Jesus vai vir buscar, é essa noiva que está na face a face com Ele, que invoca Ele, que Ele revela. A gente está com um grupo de guerreiros e eu tenho falado isso, e eles também estão tomando essa forma. Graças a Deus por isso. Sabe, de buscar a face de Deus, de buscar os sonhos de Deus. Deixa eu contar algo, já que aproveitando, né, esse momento. Há mais ou menos uma semana antes do vírus chegar, a gente não sabia de nada. E os guerreiros foram para minha casa, lá na casa na Içara. E a gente se reuniu numa sexta-feira. E estava meio chovendo. E aquele dia foi um dia de clamor. Todos os guerreiros foram, graças a Deus. E a gente clamou, e a gente orou. E a gente tava, porque o nosso clamor é pela igreja, né? E pela cidade, sempre. E pelo povo. Sempre a gente clama e busca revelação. E naquele dia a gente estava naquele mover na minha sala de revelação, de igreja. E de repente, Deus me tomou. Deus me tomou e eu comecei a orar uma língua que eu nunca orei na minha vida. E pouca demora, Deus me transportou para a China. Deus me transportou para a China. E eles dizem, os guerreiros, que eu falei chinês o tempo inteiro. E nós oramos mais ou menos mais de 30 minutos. Eu orei numa língua chinesa. E eu levei os guerreiros, eu não, o Espírito Santo, né? Eu não tenho nada. Levou os guerreiros a orar pela China. E nós entramos em depósitos chineses. Nós entramos em subúrbios chineses. Nós entramos em sótãos chineses. E lá eu vi muita gente de branco. Eu vi muita situação. E Deus mandava eu orar pela China e orar pela China. E Deus mandava repreender espírito de morte. E ninguém entendeu. Quer saber? Eles riram dessa língua que eu orei depois. Depois pediram perdão, tá? E disseram que eu estava só no japonês, chinês, sei lá. Eles entraram na oração comigo, mas depois eles não entenderam nada. Gente, eu acho que passou uma semana, né? Nem isso. Veio a bomba do vírus. E eles ficaram assim, meu Deus! E aí nós continuamos a orar e continuamos a orar. Teve semanas aqui que a gente orou lá para o presidente, a gente viu a maçonaria travada dentro daquele palácio. Eu estou contando isso, sabe por quê? Porque Jeremias 33 diz, invoca-me e responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Isso não é para os guerreiros, isso não é para mim, isso é para a igreja inteira. Isso é para mim e para você, querido. Nós temos que desejar ir no oculto de Deus. Nós temos que desejar ir no profundo de Deus. O que que Deus tem para a minha vida? O que que Deus tem para o meu casamento? O que Deus tem para o meu ministério? O que que Deus quer de mim? Nessa geração eu não quero passar de largo, eu quero servir o Senhor. Então o que que o Senhor tem para mim? Sabe, queridos, não escuta as vozes nas laterais. Querido, eu tenho falado, para de usar a voz, escutar na lateral, querido, e começa a olhar para cima. Tem pessoas travadas porque tem vozes na laterais travando a tua vida. Invocar-me-eis e me achareis, quando invocardes de todo o vosso coração. Jeremias também. Mas vamos para lá, para encerrar. A primeira coisa é humilhar, a segunda é oração. E a terceira é converter-se do mau caminho. Ah, queridos, outra coisa que a igreja precisa sair desse mau caminho. Tem tantas pessoas, querido, que saiu do mundo, mas o mundo não saiu da sua vida. Tem tantas pessoas, querido, que ainda fazem e trilham o mau caminho. Querido, eu estava falando outro dia aqui, é pela árvore, é pelo fruto que se conhece a árvore. Não adianta, eu vou pegar o Quininho agora, não adianta o Quininho dizer para mim que é cristão, que está aqui todos os cultos, se lá fora as pessoas conseguem olhar para ele um mau caminho. Não é o caso dele. Mas nós temos que parar de nos enganar. Ele disse assim, olha, humilhar, orar, buscar a minha face e se converter do mau caminho. A conversão é mudança de direção. Converter-se ao Senhor é parecer com Ele, de manhã, de tarde e de noite, dentro da igreja e fora da igreja. É quando a pessoa falar com você, a pessoa vê que verdadeiramente quem fala através de você é Cristo, Jesus Cristo. Que a tua boca não tem engano, a tua boca não tem falta de perdão, a tua boca não tem murmuração, a tua boca não tem falar mal do irmão.
A tua boca não tem julgamento. Se o caminho é errado, você deixa para trás. Ele disse, se você humilhar, orar, buscar a minha face e se converter do mau caminho, então, aí tem o então. Então, só depois disso. Então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você pode dizer amém? Se a igreja voltar para a essência que Deus está chamando, para a essência que Deus está puxando, então, a partir daí, então, Ele vai nos ouvir, perdoar os nossos pecados. A primeira coisa é nos arrependermos dos nossos pecados. Ele só vai trazer a chuva seredônia. Ele só vai trazer abundância. Os céus vão se abrir a nosso favor se nós nos arrependermos dos nossos pecados. Se nós nos arrependermos de sermos essa igreja só enfeitada, mas não a igreja verdadeira, a igreja de essência. Sabe, queridos, eu estou decidida a fazer desse ministério Senge uma igreja verdadeira de adoração. Eu estou decidida a começar por mim, a centralizar no evangelho genuíno, queira você gostar ou não. Jesus estava pregando no meio de uma multidão, inclusive os discípulos. E começaram a sair um a um. Ficaram só os discípulos. Jesus disse, quer ir e vós também? Um saía dizendo assim, ó, que duro esse discurso. Jesus disse, quer ir vós também? Aí Pedro disse, não, Senhor, para onde iremos nós? Se só tu tem palavra de vida eterna. Você pode ter certeza de uma coisa, enquanto eu viver, eu vou conduzir você às palavras de vida eterna. Porque é isso que eu tenho buscado na face a face com Deus. Eu não quero endireitar uma pessoa, não. Deus, Ele quer endireitar a igreja num todo. Porque se uma pessoa peca, a igreja toda pecou. Se uma pessoa erra aqui em cima, a igreja toda errou. Porque nós somos o corpo, nós somos membro um do outro. Nós temos que se arrepender pelo pecado do irmão que saiu, do irmão que está ferido, do irmão que não consegue se levantar. Nós precisamos nos arrepender por aqueles que já não estão mais. Isso que Daniel fez, é isso que Jesus faz. Na oração de João 17, ele orou por eu e por você que ainda não estaremos lá. Ele assim, eu oro por esses e eu oro por aqueles que também hão de vir. A igreja precisa voltar a orar. Os trabalhadores têm que falar, Senhor, rogo ao Senhor da seara que envie mais trabalhadores. Devolve os nossos trabalhadores, Satanás. Solta os nossos trabalhadores, porque agora eu vou orar, eu vou jejuar por aquele que era dessa casa. Nós temos que cumprir isso dentro de nós, querido. A igreja precisa se importar. Quem está me entendendo nessa noite? Ele quer sarar a terra, Ele quer perdoar nossos pecados. Mas nós temos que entender o processo que nós estamos passando. Você na sua casa, você como pai, alinha a sua vida, a sua família. Toma a rédea da sua família de novo. Se você perdeu a rédea, começa a botar a rédea, bota a Bíblia na mesa. Manda eles lerem com você, ora com eles, são os filhos, com a esposa. Toma a rédea da sua casa de novo, querido. Nós temos que conduzir a nossa casa, temos que conduzir as igrejas, temos que conduzir os discípulos que Deus deu para nós fazer. Aleluia! Então eu ouvirei dos céus, eu sararei essa terra. Estarão abertos os meus olhos e atento aos ouvidos, e a oração que tu fizer nesse lugar. Quando a gente faz os processos que Deus mandou, Ele começa a enxergar eu e você. Eu estou vendo, Ele está dizendo, meus ouvidos vão se abrir às tuas orações, que acontecer aqui na Senge, nesse lugar, e no lugar do teu coração. Eu vou ouvir as tuas orações, eu vou ver quando você está orando de verdade, quando você se arrependeu de verdade, eu vou ver. Que beleza ter os olhos do Senhor sobre a nossa vida. Aleluia. Porque escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome, perpetuamente nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Por que perpetuamente? Porque não tem mais a construção.
Não é lá, é aqui, ó, dentro de mim, dentro de você. Por isso que eu comecei esse culto dizendo da construção. O Senhor quer construir de tal maneira que Ele fixe o olho e cuide de nós perpetuamente. Ele quer se agradar dessa construção ao ponto de nós abrir a nossa boca e Ele já olhar, e Ele já responder, e Ele já sarar. Quem está me entendendo? Vamos alinhar nossa vida com o verdadeiro evangelho. Você tem liderança para perguntar as coisas. Você tem uma igreja para ir buscar solução. Cuidados, querido. Nessa loucura que está aí. Está todo mundo pregando, todo mundo falando. É muito fácil tu pegar um coach e pregar, e prega maravilhosamente bem. Mas você não está lá no dia a dia para ver como é que é a vida dele. E às vezes a gente erra e Deus deixa de responder as nossas orações, justamente por isso, que em vez de a gente ir no face a face com Deus, a gente vai em todas as faces, todos os faces, tudo por aí. É tempo de a igreja ir no face a face com Deus. Há quanto tempo Deus não se revela a você? Há quanto tempo Deus não revela a palavra para você? Há quanto tempo? Há quanto tempo Deus não diz assim, olha, é por aqui, filho, é por aqui, filha, segundo o que você está lendo na palavra. E Ele também diz assim, quanto a ti, no 17, se andares diante de mim, como andou Davi, teu pai, e fizeres segundo tudo o que eu te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, eu também confirmarei o teu trono no reino, segundo a aliança que fiz com Davi, seu pai, dizendo, não te faltará sucessor que domine Israel. Porém, se vós, o que ele está dizendo aqui? Se você ficar firme e obedecer os meus estatutos, os sucessores, ou seja, os teus filhos, aqui eu falo dos filhos, os netos, vão continuar a obra que ele começou na tua vida. Vão continuar. Se não continuar em vida, continua depois. Porque os filhos, netos, são herança do Senhor. É tão bonito, é tão lindo ver uma família. É tão bonito ver uma família que serve o Senhor, uma família temente a Deus. Filhos obedientes. Porque hoje, querida, a questão de amor está tão diferente. O amor hoje é, o filho bateu o carro, o filho fez uma coisa horrorosa, roubou. Aí o pai vai lá, paga uma fiança, tira o filho da cadeia. Isso no mundo hoje é amor. Isso não é amor. Isso está destruindo o filho. O filho tem que pagar pelos seus atos. Como eu e você também. O amor está tão banalizado. Deus é amor? É. Deus não tiraria o filho. Deus não foi buscar o filho pródigo. Ele não foi buscar o filho pródigo. Ele sabia que o filho pródigo estava comendo lavagem. Mas ele não foi buscar. Porque isso também é amor. Se não houver transformação, se nós não nos transformarmos, não queremos esse Deus, Ele não vai correr atrás de nós não, tu pode ter certeza. Tem que partir de mim e de você, essa volta à essência da adoração. E Ele diz, porém se vós, presta atenção que eu estou encerrando. Porém se vós desviardes, presta atenção, 19, Tavinho, coloca na tela. Porém se vós desviardes, deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos, que vos prescrevi, e fordes servirdes a outros deuses e adorares, então vos arrancarei da minha terra, que vos dei a esta casa, que santifiquei o meu nome, lançarei para longe da minha presença, e tornarei em vergonha, em motejo entre os povos. Desta casa agora tão exaltada, todo aquele que passar por ela dirá, por que procedeu o Senhor assim? Por que essa casa está desolada? Responder-lhe-á, porque deixaram de servir o Senhor, Deus dos seus pais, que tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e adoraram e serviram. Por isso, trouxe o Senhor todo esse mal. E aqui eu encerro. Se nós, como igreja, não voltarmos à construção perfeita de Deus, a noiva sem mácula, sem ruga, essa construção interior, cada dia eu me tornar melhor, cada dia eu me tornar mais santo,
cada dia eu deixar o caminho errôneo e buscar a Deus, a face de Deus. Sabe, queridos, tem muita gente que quer talento, mas não tem fruto. Quer talento, mas não tem fruto nenhum. Querido, talento não salva. O que salva são os frutos do Espírito Santo em nós. E o primeiro culto nessa volta, eu quero frisar uma coisa. Mesmo que depois que a casa esteja perfeita, eu sempre digo que eu amo tanto Jesus que eu posso parar de pregar hoje. Eu posso parar com todo esse ministério, sento numa cadeira, pode ser lá na última cadeira, eu vou ser salva. Porque eu me construí em Cristo. Todos os dias eu busco isso. Mas aí mesmo assim eu preciso sacrificar. Depois que a construção estava pronta, Deus veio para Salomão e disse o quê? Lá no 12. Eu escolhi essa casa para vocês me darem sacrifício. Para que vocês sacrifiquem. E eu volto a dizer, querido, a igreja precisa voltar para a posição de sacrifício. Precisa buscar mais a Deus, precisa orar, precisa jejuar. Há quanto tempo tu não jejua? Há quanto tempo tu não jejua?